Depois de um início do ano muito otimista, com muito aporte dos gringos, a bolsa caiu e vem caindo nas últimas semanas. E eu aproveito justamente esses momentos para continuar aportando. Mas esse não foi um aporte qualquer, foi uma decisão bem calculada, com 3 teses bem diferentes, mas todos ativos que eu acredito que o mercado está errando de preço agora. E tem mais, essa aqui, que é a carteira pública que eu estou formando para minha filha, acabou de passar os R$22 mil. Então hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar 2 coisas. A primeira, o que entrou na carteira e o porquê disso ter entrado. E segundo, o que essa carteira vem entregando até agora, em termos de rentabilidade, dividendos e performance. E para quem não conhece esse projeto, é aqui onde eu venho investir todos os meses na formação da carteira da minha filha, que agora tem 1 ano e 8 meses. Aqui eu não vou falar sobre enriquecimento rápido, eu vou falar sobre consistência, sobre investimentos de longo prazo e critério para você montar a sua carteira também, caso algum desses ativos te chame a atenção. Para quem tem horizonte longo de investimento, correções como essas que o mercado está fazendo agora são excelentes oportunidades para aporte. Antes de te mostrar em detalhes o que eu comprei, deixa eu te explicar o que está acontecendo na bolsa nesses últimos dias. Essa queda que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas, onde saímos de 199 mil pontos para os atuais 173 mil pontos, nada mais é do que algo natural que acontece quando o mercado muda as expectativas, principalmente das taxas de juros. Sim, a Selic é a mãe da bolsa e principalmente para empresas mais alavancadas, que têm uma dívida maior, por consequência vão ter uma despesa financeira maior, ela determina muito a direção dessa ação. Então, como nós tivemos nos últimos meses uma expectativa de permanência nesse patamar elevado da Selic por mais tempo, muitas ações corrigiram, trazendo o Ibovespa para baixo. Isso aconteceu por vários motivos, entre eles o aumento do preço do petróleo, que vai fazer com que a inflação suba. A inflação alta, a gente não tem tanto espaço para baixar justamente a taxa de juros. O cenário político, onde claramente o mercado espera uma alternância de poder, ou seja, gostaria pelo menos que o Lula não permanecesse, e com esses escândalos aí nas últimas semanas, a chance do Lula permanecer aumentou, então também levando com que essa expectativa sobre uma melhora nas condições do Brasil piorasse, principalmente pensando a longo prazo. E todas essas incertezas e essas mudanças nas expectativas fizeram com que a bolsa caísse. O que vale ressaltar aqui, nada disso está no nosso controle. Então eu acredito que é um excelente momento para escolher bons ativos que podem se destacar nesse médio e longo prazo. O mercado tende a generalizar isso e bate em ações que talvez façam sentido para você montar uma boa carteira de ações e fundos imobiliários. Mas vamos lá, eu vou te mostrar o que eu acredito que sejam boas oportunidades agora. E é onde eu estou colocando meu dinheiro. O primeiro ativo que eu comprei foi Vamo3, a Vamos Locação. Como vocês podem ver aqui, desde o início do ano ela saiu lá dos R$3, chegou a bater R$4,82 e agora retornou para a base dos R$3. Essa é uma empresa bem alavancada, mas tem uma tese bem interessante que eu gravei um vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois. Em resumo, ela é bem alavancada, tem uma despesa financeira muito grande e vive nessa expectativa de cair a taxa de juros para ter a sua rentabilidade retomada. Mas é uma empresa que está com seu operacional melhorando trimestre contra trimestre, que é o que está na mão deles. Ela está reestruturando as dívidas e é importante mencionar que essa taxa de juros elevada faz com que o mercado dela seja até mais aquecido, porque basicamente ela compra caminhões e máquinas pesadas e aluga para o mercado que não tem dinheiro disponível, ou que prefere pagar o aluguel do ativo do que ter esse ativo no seu balanço. Então essa tese, apesar de estar sofrendo bastante no curto prazo, por essa dependência também de ter sua rentabilidade impactada pela taxa de juros, ela continua ganhando mercado. E isso é o mais importante para ela agora. Eu deixei tudo muito bem explicado nesse vídeo, recomendo que você assista depois que terminar aqui, porque já tem mais ações. E o risco principal dela é essa taxa de juros justamente subir ainda mais, porque hoje essa empresa ela é rentável, porém se a taxa de juros passar o patamar aí de 17, 18, aí sim ela vai ter problemas muito graves. Mas está tudo isso explicado no vídeo. A segunda ação que eu aportei nesse mês foi a SLC Agrícola, SLC3, que vem apanhando junto com todo o mercado do agro no Brasil. Porém aqui eu acredito que o mercado está fazendo uma leitura bem errada. A SLC é uma empresa extremamente bem estruturada, que tem suas compras futuras aqui. O impacto do petróleo é direto, porque boa parte dos fertilizantes são a base do petróleo.
Então o petróleo elevado faz com que esses fertilizantes subam de preço, o preço da produção da SLC sobe e a margem diminui, obviamente. Porém, é um momento de transição e a SLC é muito profissional em operar nesses momentos difíceis. É uma empresa que está aí no mercado, acredito que desde 2005 com suas ações. Quando nós olhamos aqui desde o início do ano, ela sobe 4,8%, mas nos últimos 5 anos ela vem andando de lado, aí caindo 20%. Mas é uma empresa que, na minha opinião, é muito melhor do que estava 5 anos atrás. Ela continua crescendo no modelo que eles chamam mesmo de asset light, ou seja, eles têm terras arrendadas que eles operam, então nem toda a terra que eles plantam é deles. Isso faz com que eles ganhem escala e consigam comprar melhor seus produtos, vender melhor seus produtos e diluir o preço dos investimentos em mais área. Então, é uma empresa muito redonda que eu acredito que, principalmente para o longo prazo, faça muito sentido compor uma carteira. Ela paga dividendos recorrentes todos os anos, não chega a ser a top pagadora, mas dificilmente sair dos 5%, 6%. E compõe muito bem uma carteira porque tem a receita dolarizada. Então eu aportei aí em SLC também nesse mês. Eu também tenho um vídeo onde eu explico o conceito e a tese da SLC, vou deixar o card aqui em cima. E por último, boa parte do meu aporte foi direcionado a fundos imobiliários de tijolo. Eles vêm sofrendo também com essa expectativa da permanência da taxa Selic elevada, então as pessoas preferem simplesmente deixar o dinheiro aplicado em CDI, CDB, Tesouro Direto e não botar em renda variável, o que para mim é compreensível, mas abre excelentes oportunidades e atualmente a gente está conseguindo travar dividendos de quase 1% em bons fundos imobiliários de papel e tijolo. Eu tenho uma preferência por fundos de tijolo, porque acredito que defendem melhor. No final do dia você tem um ativo físico que, no momento de muito estresse, que defende melhor do que uma dívida. Querendo ou não, essa é a realidade. Apesar de eu entender quem prefira, nesse momento, fundos de papel, porque também está pagando um dividendo mais elevado do que de tijolos. Eu prefiro um dividendo menor com uma proteção maior, de novo, porque essa carteira está pensada a longo prazo. Como vocês podem ver aqui, foram mais ou menos uns R$700 que eu aportei. Fundos imobiliários foi principalmente o GGRC11, o SNEL11 e o TRXF11. Ações aqui da SLC e Vamos 3, conforme eu comentei. Vamos lá para a revisão da carteira e ver como ela está composta atualmente. Começando com a parte de proventos, então nos últimos 12 meses eu recebi aí R$504. Como vocês podem ver aqui, todos os meses a minha intenção é incrementar um pouquinho os dividendos. Como eu tenho ações que pagam dividendos, às vezes tem uma oscilação para cima ou para baixo, mas quando a gente muda aqui a visão, e eu gosto muito de fazer isso, para semestral, a gente vê aqui que a escadinha está acontecendo. Vai ser muito difícil de bater esse segundo semestre de 2025, porque a gente teve aquela lei que alterou os dividendos, então aqui foi um pagamento extraordinário de várias ações, inclusive da SLC. Então, esse semestre aqui ele distorceu um pouco, mas a ideia é ter esse crescimento pensando a longo prazo. No último mês, então, R$39,98 recebidos. O próximo mês vai ser maior, porque eu comprei fundos imobiliários que pagam todos os meses. No patrimônio, 51% em ações, com destaque para a Prio, aí, que está entregando uma bela rentabilidade, 65,88%. Eu acredito que aqui a SLC, que está no negativo, deva reagir em algum momento, mudar de patamar de negociação, por isso eu quero reforçar essa posição nos próximos meses, caso ela permaneça nesse patamar. Banco do Brasil Seguridade, Banco do Brasil, Orange BTC, que eu vou deixar um vídeo aqui, que é a minha exposição de Bitcoin através de um ativo no Brasil. Eu explico os motivos pelos quais eu aportei nele nesse vídeo aqui. E Vamos 3 aí, que está basicamente no meu preço médio. Vai aumentar significativamente aqui a participação dela. Fundos imobiliários, aqui uma carteira bem diversificada entre fundos de tijolos, principalmente, e fundos de fundo. Pretendo permanecer nesse perfil aqui de ativos, então aportei, vocês podem ver, no GGRC e no SNEL11, que estão aqui embaixo na parte inferior da carteira, e no TRXF11, que o mercado também vem batendo nas suas cotações nos últimos meses, então é um ativo que, enquanto tiver nesses preços, eu vou continuar aumentando, apesar de ser a principal posição da carteira. Tesouro Direto e IPCA+, de longo prazo, principalmente buscando marcação a mercado. Eu tenho um vídeo explicando o conceito aqui, então esses fundos aqui já trazendo uma boa rentabilidade de marcação a mercado. Acredito que é um bom momento para aportar, pretendo aportar neles também nos próximos meses. E por último aqui, a parte do caixa, que eu pretendo utilizar caso o Ibovespa caia um pouquinho mais. Eu já vou começar a acionar esse caixa aqui
para aproveitar esse bom momento. A rentabilidade dessa carteira, então, acumulando 30%, desde o início do ano 16,47%, e ela está entregando um pouquinho menos do que o Ibovespa no período desde que eu comecei a investir, o que é bastante natural porque esse consolidador também não contempla os dividendos. Utilizando os dividendos que eu recebi, certamente estaria bem acima a rentabilidade. Mas é uma carteira defensiva que tem boa parte das suas ações com receita dolarizada, o que me protege também num cenário de maior complexidade aqui no Brasil. E aí, você concorda com os ativos que eu tenho aqui? Deixa um comentário aqui embaixo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.